Voltamos a apresentar Prime Time. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Melhorou o som, Rodney? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo muito bem. É nada como a Vivo, né? Pois é, nada como a Vivo, nada como um grande abraço aí às grandes empresas aí de telefonia que sempre estão aí para nos ajudar. Rodney Brocanelli, tensão vira xingamento em programa de rádio? Quer dizer que daqui pra frente eu posso xingar você ou você me xingar, Rodney? Não tem mais problema? Não, que é isso, muito pelo contrário, porque eu vou contar a história toda e você vai ver que ela não terminou bem, especialmente para um dos lados, né? Então, eu acho que eu já devo ter falado aqui, e quem acompanha o meu blog deve já ter ouvido falar de um programa chamado Sala de Redação, que vai ao ar todos os dias, a partir das 13 horas na Rádio Gaúcha de Porto Alegre. É um programa de debates esportivos, onde tem a presença de jornalistas e torcedores, tanto de Grêmio como Internacional. Então, no domingo passado, nós tivemos aí o Grenal, que é conhecido como um dos maiores clássicos aí do futebol mundial, com vitória do Grêmio. E, com certeza, o jogo do último domingo foi pauta do Sala de Redação na segunda-feira. Só que o que aconteceu? Bem no começo do programa, houve um momento de tensão entre dois debatedores. Justamente o que representa no programa o Grêmio, que é o Paulo Santana, e o que representa o Colorado, o Internacional, que é o Kenny Braga. Então começou a ter um momento lá de tensão até que isso culminou em um xingamento. Eu não vou reproduzir o xingamento, mas quem quiser ouvir está lá no blog. Acesse radioamantes.wordpress.com. Xingaram a mãe, por acaso? Xingaram a mãe, opa, sem dúvida. Nossa senhora, Xingaram a mãe. Coitada da mãe. O que aconteceu? Claro, houve um princípio de tumulto que depois acabou sendo contornado. O programa seguiu até o seu transcurso final. E os xingadores lá, um dos xingadores acabou sendo suspenso, que foi o Paulo Santana. E só que a corda acabou arrebentando para o lado do Colorado. O Kenny Braga foi demitido pela Rádio Gaúcha, não faz mais parte do quadro de funcionários. Então essa é a situação. Então esse xingamento acabou causando toda essa celeuma com direito até a demissão. Os desdobramentos do caso nessa semana. O Kenny Braga deu uma entrevista aos nossos amigos lá da Rádio Grenal de Porto Alegre, falando sobre o episódio. Ele demonstrou toda a sua insatisfação com a situação e ele classificou esse episódio como uma injustiça e uma sacanagem. E ele foi mais longe, disse que a empresa onde eu trabalhava, no caso a Rádio Gaúcha, não teve a dignidade e competência para tomar uma medida equilibrada. E ele classificou também essa demissão pelo fato de não ter protetores perigosos. E essa situação de desemprego não é algo que preocupa ao Kenny Braga. Então, ele disse assim: qualquer lugar que eu chegar no Brasil, eu trabalho, eu sei escrever. Embora ele seja uma figura local, né, esse Kenny Braga tem um currículo assim bastante interessante como jornalista de texto. Em uma certa época ele chegou a ser correspondente do jornal Estado de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul. Isso há muitos anos, antes dele se dedicar aí à carreira do rádio. Para o seu lugar foi contratado um dirigente de futebol chamado Fernando Carvalho, que foi o presidente do Internacional, justamente nos momentos das principais conquistas internacionais do clube, no ano de 2006, quando o Internacional venceu a Copa Libertadores e mais adiante o Mundial de Clubes, batendo o poderoso Barcelona. Só que essa contratação já está provocando enorme polêmica lá no Rio Grande do Sul, e o sindicato dos radialistas já entrou com uma queixa-crime, uma vez que, alegando que o Fernando Carvalho não é radialista e que ele estaria exercendo de forma ilegal a profissão. Então, todas essas polêmicas aí que vêm do nosso querido Rio Grande do Sul, meu caro João Alckmin. Mas, o Rodney Brocanelli, o Rio Grande do Sul, como dá encrenca em rádio, hein, meu amigo? Pois é, a gente já fala bastante aqui sobre isso. O Rio Grande do Sul tem uma relação muito intensa com o rádio. Esse programa Sala de Redação é um dos mais populares
lá de Porto Alegre. Os radialistas são perfeitas celebridades e realmente, só para você ter uma ideia, o meu blog bateu recorde de visitação essa semana devido a essas notícias, a esses posts que eu publiquei. O post referente à entrevista do Kenny Braga à concorrente Rádio Grenal bateu o recorde. Então, essa semana eu alcancei mais de 8 mil visualizações, algo que nunca tinha acontecido. Quanto? 8 mil visualizações. Tá. Na entrevista que você fez? Não, na verdade não foi eu que fiz a entrevista, é o pessoal da Rádio Grenal, a quem eu até quero agradecer, o Thiago, por ele me ceder o áudio, e realmente esse post com esse áudio puxou o recorde do Rádio Amantes, mais de 8 mil visualizações. Realmente, é uma pena que é num momento complicado, né? Eu gostaria que fosse num momento de celebração ao rádio, mas infelizmente o Rádio Amantes é isso aí. Tem gente que até reclama porque a gente está explorando esse fato. Não porque a gente está explorando esse fato, mas todo mundo está reclamando porque acha que é uma exploração barata, gratuita, mas na verdade para mim é notícia. Infelizmente é uma notícia, aconteceu no ar, é uma coisa pública, milhares de pessoas acabaram escutando, então acaba virando notícia, eu tenho que publicar e, repito, eu gostaria que o recorde do Rádio Amantes fosse por um assunto mais agradável, mas aí eu não posso fazer nada, né? Mas notícia é notícia, nós não temos como omiti-la. Agora, Raquel Sherazade, ou Sherazade, depende, cada um pronuncia da forma que quiser, contratada pela Jovem Pan, e eu fiquei preocupado. Pois é, o que acontece? A Raquel Sherazade, então, apresentadora do SBT Brasil, né? Ela está sem espaço para poder emitir os seus comentários aí no principal telejornal da emissora do Silvio Santos, e talvez ela encontrou aí na Jovem Pan uma maneira de poder dizer tudo aquilo que ela pensa, mas não pode em frente às câmeras de televisão. Então, desde a última terça-feira, ela é uma das apresentadoras do tradicional Jornal da Manhã. Então ela vai alinhar lá junto com outros grandes apresentadores, o Josival Peixoto, Adalberto Piotto, e também vai participar aí chamando os comentaristas, o Fernando Rodrigues, Caio Blinder, e também entre outros profissionais. O Fernando Rodrigues, que deixou a Folha de São Paulo, mas ficou na Jovem Pan e no UOL. O que isso significa? Significa que a Jovem Pan, a AM, está tentando aí buscar um público de orientação, de filosofia mais conservadora, né? Aliás, usando um exemplo que já existe nos Estados Unidos, não sei se vocês acompanham, Sim. mas temos lá a Fox News, Sim. que é do magnata Rupert Murdoch, que faz muito sucesso, ocupando esse espaço, sendo talvez uma espécie de porta-voz do pensamento conservador lá nos Estados Unidos. Claro que existem os exageros, eles dão muito espaço para aquele grupo lá da Sarah Palin, ou não que ela seja cabeça, mas é um grupo que ela representa, o Tea. Então, esse modelo, pouco a pouco, veio sendo implantado aqui no Brasil. Então, a gente já vê em algumas revistas, a gente já vê em algumas publicações, e agora eu creio que a Jovem Pan está lá nos Estados Unidos e ela vai tentar, então, ser um veículo do pensamento conservador. E esse passo já tinha sido dado quando da contratação do Reinaldo Azevedo para apresentar um programa no final de tarde chamado Os Pingos nos Is, que é um dos grandes sucessos aí da emissora. E agora temos aí a vinda da Sherazade, então a Jovem Pan está se encaminhando aí para esse direcionamento. Na verdade, a Jovem Pan sempre foi de orientação conservadora, mas agora fica mais evidente isso, meu caro João Alves. Desculpem, mas eu vi a Raquel Sherazade e, desculpem, achei-a muito fraca. Uma coisa é você fazer jornalismo com teleprompter, outra coisa é rádio. Rádio é uma outra conversa. Você faz no bate-pronto, você nunca sabe quando põe um ouvinte no ar o que vai sair ou o que vai acontecer. Então isso é complicado. E eu achei a fraquinha, viu? Pois é, ela vai ter que se adaptar, né? Porque ela é uma jornalista que ela foi formada na televisão. Então ela tem uma carreira aí toda desenvolvida
neste veículo, né? Então a adaptação vai ser um pouco difícil, mas eu acho que eu acho que o nome, entre aspas, o carisma dela, o prestígio dela, junto a essa parcela da população, acho que talvez vão fazer com que ela se sustente e até de repente se desenvolva no veículo. Olha, eu não sei não, viu? Eu fico meio cético, porque é difícil você se adaptar a um meio como o do rádio, e na Jovem Pan você já tem lá uma pessoa que é o mito, que é o Joseval Peixoto. Então é complicado, hein, meu amigo? É complicado. O Joseval Peixoto, que é realmente uma referência aí do radiojornalismo brasileiro. Ela, só para você ter uma ideia da carreira da Sherazade, ela nasceu em João Pessoa em 1973, formada em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, foi servidora do Tribunal de Justiça do Estado. Aí começa a carreira dela aqui. Ela foi repórter da TV Justiça, chegou à TV Correio, afiliada paraibana da TV Record, depois se transferiu para a TV Cabo Branco, que pertence à Rede Globo, e em 2003 ela se transformou em apresentadora de um telejornal na TV Tambaú, afiliada do SBT. Foi dali que ela passou a ser conhecida localmente e depois nacionalmente a partir daquele vídeo em que ela faz críticas aí ao feriado do Carnaval. Mas você viu aqui, pelo currículo dela, é só televisão. Então não pode ser que ela tenha tido alguma participação esporádica em rádio, mas a carreira dela é 100% de televisão, meu caro João. Mas, então, é isso que eu te digo. E os grandes comunicadores de televisão vieram de rádio. Porque o rádio é um meio formador de profissionais. Porque aqui nós não temos teleprompter, muitas vezes você não tem uma pauta, muitas vezes você não tem absolutamente nada e tem que improvisar. Na televisão você está absolutamente engessado pelo teleprompter. Então é complicado, porque se você disser que o William Bonner apresenta um jornal, eu vou dizer para você que ele realmente apresenta um jornal. Ele não pode ser chamado de âncora como o Boechat, que veio do rádio, ou como me fugiu o nome dele, Boris Casoy, ou como Joseval Peixoto, ou como José Paulo de Andrade, que todos tiveram formação no rádio. O rádio é essencialmente o veículo formador de profissionais. E deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Júnior de Jacareí, que manda um grande abraço a todos aqui do Showtime, e especialmente a você, Rodney Brocanelli, porque ele é um ouvinte assíduo de rádio e acompanha o seu blog lá em Jacareí, o Rádio Amantes. Muito obrigado, então. Grande abraço ao Júnior lá de Jacareí. E só você falando nessa questão do rádio, eu lembro que a TV Globo, no começo da década de 2000, ela passou a ter um movimento interessante, porque quando ela fez aquela reformulação no SPTV, ela começou a contratar repórteres de rádio, treiná-los para aparecer em TV, justamente devido a essa questão do improviso que o rádio dá. Então ela contratou Silvestre Serrano, contratou Mona Lisa Perrone, que hoje a partir do mês que vem vai apresentar um telejornal às 5 da manhã. Aí a gente vai poder ver. Aí o telespectador vai poder ter certeza da desenvoltura que o rádio dá a um profissional. Então ela vai segurar um telejornal sozinha no horário das 5 da manhã. Uma estratégia da Globo aí de tentar alavancar a audiência das manhãs, que um período no qual ela acaba perdendo muita audiência para Record e SBT. Olha, e eu quero fazer um agradecimento público aqui ao Marcelo Tibério, que segura a nossa barra, segura a nossa onda, mantém a rádio no ar, está desde as 5 horas da manhã, e você deve ter percebido que nós estamos com um site provisório no ar, enquanto não sobe o site novo que o Marcelo está terminando. Vai ser como eu disse ontem, um site absolutamente novo, motor 3.6, volante elétrico, ar-condicionado, tração total. É um site de primeira qualidade, bancos em couro, porque o Marcelo é um mago. Também ao Albert Mortven, que cuida da nossa rede, e ao Wagner, que está aqui, colocando os nossos laptops no ar. O Wagner sai
da loja de assistência técnica dele, vem imediatamente para cá, porque nós estamos com problema em alguns laptops, então ele vem para colocar tudo no ar bonitinho, certinho. Eu quero agradecer a você, Wagner, muito obrigado pela sua gentileza, e ao pessoal da ValiJet, que sempre nos atende com no break, com outras. Você só não achou as placas que eu precisava ainda para o Marcelo Tibelli. Ele está muito feliz com você, viu? Fez inclusive elogiosas referências a você, dizendo o que acha de você, o que você faz nas madrugadas da vida, travestido, essas coisas assim normais que o pudor me impede de dizer. Rodney Brocanelli, audiência nas nossas rádios, por favor. Pois é, então, acaba de sair então a pesquisa correspondente ao trimestre agosto, setembro e outubro. No AM nós não tivemos grandes alterações. Eu acho assim, por enquanto vai ser mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que termos grandes alterações aí nas 3 primeiras colocações. Então nós temos aqui Globo, Capital, Bandeirantes e Jovem Pan. Então nas 4 primeiras colocações do ranking de audiência da AM, na Grande São Paulo, a situação é essa. A Globo liderando aqui de braçada, a Capital com uma boa parcela de ouvintes aqui na 2ª colocação, Bandeirantes e Jovem Pan também aí na 3ª e 4ª colocações. Temos a Record na 5ª colocação, aquela velha questão que a gente nunca conseguiu entender, como é que a Record, com uma programação musical no AM, consegue estar na 5ª colocação, à frente de rádios como 9 de Julho, que tem programação, a Terra AM, que também tem programação, a CBN, embora o forte da CBN seja o FM. Então, aqui na 5ª colocação a Record, na 6ª 9 de Julho, na 7ª a Terra AM, na 8ª a CBN, na 9ª Imaculada Conceição, na 10ª Super Rádio, na 11ª a Iguatemi, na 12ª Morada do Sol, na 13ª Rádio América, na 14ª Rede Boa Nova de Rádio, na 15ª a Estadão AM, na 16ª Nacional Gospel, na 17ª Rádio São Paulo, na 18ª a Rádio Universo, na 19ª Nova Difusora de Osasco e na 20ª Gazeta AM 890. Isso é o AM. Agora no FM, então está confirmado. Aquele anúncio que a gente via do Grupo Bandeirantes, onde 2 corredores representavam aí a Band e a Nativa, cada um pegando o troféu do outro, aí, simbolizando que as duas estavam aí se alternando no primeiro lugar, já pode ser aposentado, porque nessa pesquisa a Transcontinental é a primeira colocada com mais de 260 mil ouvintes por minuto. Então, dessa vez, a Transcontinental surpreendeu e está na frente. Na 2ª colocação nós temos a Band FM, com uma diferença bem pequena. Como eu falei, a Transcontinental está com aproximadamente 269 mil ouvintes por minuto e a Band FM está com 267. Essa briga é muito boa. Na 3ª colocação nós temos a Vida FM, com 178 mil ouvintes por minuto. A Vida FM, que era a antiga Feliz, a Vida hoje está ocupando a frequência que antigamente era da Iguatemi Prime, e realmente é um feito aqui notável, uma rádio de orientação gospel entre as 4 primeiras colocadas. Na 5ª colocação nós temos a Top FM, 171 mil ouvintes por minuto. Isso é o número aproximado, tá? Eu não vou falar os quebrados dessa vez. Na 6ª colocação a Gazeta FM, com 147 mil ouvintes. O João Alckmin, que gosta da Alfa FM, vai ficar feliz em saber que ela tem 143 mil ouvintes por minuto. A 105 FM tem 128 mil ouvintes por minuto, aproximadamente. A Rádio Mix está na 9ª colocação também. Não também, mas ela tem 106 mil ouvintes por minuto. Metropolitana FM com 95 mil ouvintes por minuto. A 89, a Rádio Rock, com 79 mil ouvintes por minuto. A Nova Brasil, com 76 mil ouvintes. A Antena 1, outra rádio que está aí no coração peludo do João Alckmin, com 66 mil ouvintes por minuto. A Kiss FM, com 61 mil ouvintes por minuto, na 14ª colocação. E a Rádio Disney aí também com 61 mil ouvintes por minuto. Trabalho notável aí também do Luiz Fernando Malhoca, que fez com que a rádio subisse vertiginosamente, meu caro João Alves. Olha, o Luiz Fernando Malhoca, inclusive no sábado, está comemorando 45 anos ininterruptos de rádio. E nós temos que reconhecer que Luiz Fernando Malhoca é um gênio do rádio. Aonde ele coloca a mão, a rádio vai, viu? E está afiado, né? Porque hoje o mercado do rádio é bem diferente daquele dos anos 70 e 80, quando
ele começou a trabalhar, né? Então hoje o mercado tem outras características, é um outro momento do rádio, mas claro, a Disney não está nas primeiras colocações, mas ela tem números invejáveis. Eu acho que se eu fosse dono de uma rádio, eu ficaria feliz em ter 61 mil ouvintes por minuto. Ela está em qual colocação? Vou confirmar aqui para você. Ela está na 15ª colocação. Perfeito. Com 61 mil ouvintes por minuto. Eu me lembro que quando o Malhoca assumiu a Disney FM, ela estava em 31º lugar. Sim, ela estava bem lá nas últimas colocações. E infelizmente é bem que eu gostaria de poder falar de outras emissoras como USP, FM. Eu tenho muita curiosidade em saber como estão CBN, Bandeirantes, Band News, a Bandeirantes também que entra na FM, mas infelizmente os dados que são publicados vão até a 15ª colocação, então ficamos devendo. Um dia, quem sabe, a gente consegue pegar a parte de baixo, a parte, não digo isso num sentido pejorativo, mas eu consigo pegar a parte de baixo da tabela e poder informar aqui para vocês. Olha, o Marcelo Tibério já entrou aqui na teoria da conspiração. Ranking das FMs é comprado. Grupo Bandeirantes nunca sairá das primeiras colocações enquanto o PT estiver no poder. Vocês conhecem alguém que ouve a Transcontinental FM? Eu não conheço. Eu também não conheço. Mas assim, ela que também assim, a gente... aquele esquema que eu já falei uma vez. Um dos grandes testes que eu faço é andar de lotação. Acho que dá para você ter uma ideia de que rádios estão sendo ouvidas. Então eu já nas minhas andanças em lotação, eu já presenciei o motorista lá ouvindo a Gazeta, ouvindo a Band, ouvindo a Nativa, ouvindo a 105, agora a Transcontinental, eu nunca peguei ninguém ouvindo, não. Ela deve ser... É que tá, a gente também... como a gente só tem os números absolutos, a gente não tem ideia de onde é que é a maior parte da audiência dela, se é na Zona Leste, Zona Sul, na Zona Norte. A gente precisa também verificar a questão do sinal, né? Porque eu acho que a rádio ela é mais ouvida onde o sinal chega com mais potência. Embora isso não seja uma regra, porque eu moro aqui quase do lado da Rádio USP, e a Rádio USP não tem tanto prestígio por aqui. Eu moro praticamente perto de onde está a antena deles e o sinal deles chega muito bem, maravilhosamente bem por aqui. Mas agora eu acho que falta, nos dados que são divulgados, falta isso. Falta a gente poder ter uma ideia qual que é o lugar onde essa emissora tem mais audiência. Se é no centro, mais na extremidade norte, mais na extremidade sul. Então, Entendi. Fica aí a dica para os nossos amigos que divulgam esses dados.